E aí, gente, a questão aí né, dos resultados que a gente teve aí com a questão da implementação do SMED dentro da empresa Yazaki. O primeiro ponto aí é a otimização das máquinas. A gente fez com que as máquinas que antes ficavam, a gente trabalha geralmente em 2 turnos, né? Então elas ficam ali 16 horas operando. Na primeira rodada a gente já viu que algumas máquinas elas ficaram com um tempo ocioso, né? Para que você pudesse ou colocar mais carga ou até mesmo você reduzir o tamanho do seu lote. Então, tem alguns exemplos aí que, como a gente conseguiu baixar o tempo de setup, a gente conseguiu também fazer com que o lote de produção ele fosse um pouco menor. Outro ponto importante, quando você tem essa otimização de máquinas, você consegue também colocar mais carga nessas máquinas. Então, você consegue produzir mais com o mesmo parque. E isso, para nós, é de grande importância, né? A gente sempre está aí lutando, né, para trazer mais projetos para a empresa. E com isso, você consegue, sem grandes investimentos, absorver mais clientes dentro do mercado. A questão também de redução de turnos, tinha uma situação, por exemplo, que a gente trabalhava com o terceiro turno para atender a demanda e tinha também um investimento já planejado para esse setor. E geralmente os nossos investimentos eles são feitos de maneira bem antecipada, porque o que acontece, né? Para você ter um equipamento hoje dentro de uma empresa, não é uma coisa que você tem ali de prateleira. Às vezes leva 6 meses para esse equipamento chegar na sua casa, na sua empresa, né? E tem casos que leva até 9 meses, 1 ano. Então, todo investimento ele é feito de maneira antecipada. E a gente viu que com a aplicação do SMED dentro de um setor determinado da empresa, além da gente conseguir reduzir o terceiro turno, a gente conseguiu também cancelar um investimento. A gente viu que não seria mais necessário aquele equipamento, porque o trabalho que foi feito, ele fez com que a gente conseguisse produzir mais, absorver a demanda que estava prevista para vir, aquele aumento de volume que chegaria para a gente, com a mesma quantidade de equipamento que a gente tinha. Então, isso foi uma coisa assim que trouxe muitos resultados, né? E foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, né? Sem contar aí a questão também do ganho da produtividade, né? Uma máquina ali que tinha uma eficiência, por exemplo, de 80%, 85%, ela passou ali a ter uma eficiência de quase 100%, 93%, 95%. Outro ponto importante, né, como eu comentei, como a gente trabalhou com o setor primário da Yazaki, que é aquele setor que fornece a matéria para os demais setores, a gente pôde garantir também que os demais setores pudessem trabalhar sem interrupção, né? Então, eu me tornei ali tão eficiente naquela parte produtiva que fez com que o ciclo, né, de abastecimento do material ele fosse assim uma coisa enxuta, né, e just in time também, né, porque você trabalhava, né, a gente trabalha dentro da empresa com um sistema Kanban também, então você tinha ali o material que estava sendo consumido e você tinha ali seu tempo de fazer a reposição desse material. Então era um ciclo assim, se tornou um ciclo perfeito, principalmente para esse exemplo que eu dei aí, que a gente teve a redução de investimento e o ganho de produtividade. O SMED também ele tem aí, ele traz a oportunidade de você reduzir materiais em processo. Quando você tem um setup muito deficiente, o que você quer fazer? Você quer fazer o quanto menos setup. Então, o que as pessoas fazem no primeiro momento? Elas aumentam o lote de produção, né? Elas fazem esse trabalho assim, em vez de trabalhar na melhoria do setup, o que eles fazem? Aumentam o lote de produção para que aquele setup ele seja aproveitado para cortar muito mais peça do que você precisava.
né? Com isso, você consegue, de uma certa maneira, fracionar seu setup, né? Porque você, ao invés de produzir somente o necessário, você produz mais que aquilo, né? Mas isso você traz uma ineficiência, porque você tem um acúmulo de material dentro do seu processo, que não é interessante. Você, de uma certa maneira, economizou no setup, aproveitando fazer muito mais material, mas, por outro lado, você vai ter aí um acúmulo de material.